Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, queremos exaltar o teu santo e poderoso nome. Senhor, eu peço que o Senhor venha estar conosco e hoje nos inspire, nos ative, que o nosso espírito, alma e corpo, Senhor, possam ser renovados pela tua palavra, ativados, Pai, e cheios do teu espírito para, Pai, resistirmos esse tempo e também, Pai, avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós e naquilo que temos para o Senhor também, Senhor, porque há uma responsabilidade, há, Senhor, um encargo, há, Senhor, um legado que nós devemos deixar. E para isso, Senhor, nós precisamos ser livres, nós precisamos ser dedicados, nós precisamos, Senhor, fluir no Senhor e na força do seu poder. Obrigado, Jesus. Eu te louvo, te agradeço. Quero, Senhor, exaltar o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Sejam bem-vindos aí, mais uma reunião abençoada. Estamos aí no nosso segundo dia, no nosso propósito de Hanukkah, chamado Festa da Dedicação, ou Festa das Luzes. Nós vamos entender que é a dedicação, e por que dedicação e por que luzes, porque havia uma profanação no altar, no templo, né, com coisas imundas, e depois houve ali a dedicação com as luzes ali na menorá, um óleo que duraria no máximo um dia, durou 8 dias. Então, por isso, nós cremos que o Senhor fará um tempo novo nas nossas vidas. Nós somos esse templo hoje, queridos. E nós estamos aqui oferecendo as primeiras horas do nosso dia como sacrifício vivo ao dispor do Senhor. Nós estamos aqui nos dedicando, estamos aqui arrancando todas as distrações e nos colocando como aqueles que querem ser transformados pelo Senhor e a sua palavra. Irmãos, não é muito comum, em muitos lugares, falar sobre a questão das festas bíblicas, né? E ela também não impacta na questão da sua salvação ou não, mas qual o impacto que ela traz? Ela traz o impacto de uma vida de governo, né? Então, muitas coisas foram deixadas ao longo do tempo, e aí foram criadas culturas eclesiásticas, né? Muitas delas herdadas do catolicismo. Então, se reformou a questão da só escritura e deixaram algumas coisas também para trás, né? Então, muito se fala em ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, né? Mas pouco se fala sobre uma questão de vida de governo, né? Então, temos que sim ganhar almas, temos que sim consolidá-las, temos que sim capacitá-las para que elas manifestem o reino, mas que também exerçam esse governo do Senhor. Primeiro, o governo de Cristo no nosso coração, e a partir desse governo de Cristo, nós exercemos aí o governo. Então, fala de encontros que o Senhor marca, né? Quando nós vamos para um culto, quando nós dobramos o nosso joelho, nós vamos até o Senhor. Aliás, ele vem até nós e nós somos... Há uma comunhão ali, né? Mas nas festas, amados, eu creio que é o Senhor chamando a gente para a mesa dele. É o Senhor nos fazendo banquetear da sua presença. E então as festas, elas trazem um memorial, primeiro, e segundo, um portal, né, de bênçãos, e também o portal de semeadura, e também o portal traz uma essência ali, né, daquilo que significa. Então, quantas coisas nós fizemos com o templo, o corpo que o Senhor nos deu.
que desagradou ele. Então, esse processo da libertação, quando nós falamos da questão das festas, quando nós falamos da santificação, nós estamos falando desse propósito de santificação, de purificação, de regeneração, dessa limpeza interna e desse alinhamento diário para que a gente possa amar cada vez mais o Senhor. Então, qual é o nosso propósito? Te ensinar a amar mais a Deus, de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Mas se nós formos fragmentados, fatalmente falharemos nessa missão, né? Então, como eu disse para vocês ontem, a gente começou aqui um propósito, né? O que faz um homem, uma mulher de Deus cair? O dom do diabo, né? Então, aqui, dinheiro, orgulho, mulher, ou homem, ou relacionamentos. E quando ele não consegue derrubar alguém no dom, ele tenta derrubar pela estratégia, que é o tempo, é roubar seu tempo, é colocar distrações na sua vida, é colocar pessoas que vão ferir, que vão tentar, ao longo do tempo, te desanimar, palavras ferinas, decepções, até mesmo autodecepções. Existe um negócio chamado idealismo. O que é o idealismo? Quando eu idealizo algo, aquilo não acontece, eu fico triste. E essa tristeza ela vai crescendo dentro de mim, porque eu fico frustrado ao longo da vida. A palavra diz que a esperança adiada ela adoece o coração. Então, meu coração vai adoecendo ao longo do tempo, e aí fatalmente a pessoa vai esfriando, não vai tendo comunhão, não vai se envolvendo com a palavra, não vai se movendo por oração. Ela vai acreditando nas mentiras do diabo, aí ela cai no dinheiro, por orgulho ou por relacionamento. Porque essa pessoa está fraca. Essa pessoa ela não tem forças para caminhar. Então ela se entrega. E aí isso engole ela. Então essa é a mesma estratégia que o diabo tem usado ao longo de séculos. Então, como faz para não cair em todas essas coisas? Amados, nós sabemos em toda a história da igreja que houve perseguições, que as coisas não estão fáceis para os cristãos e não vão ficar fáceis. Existe uma fé que é uma fé para conquistas, né? E aí, quando eu não tenho conquistas, estou sofrendo perseguição, eu estou sendo caluniado, estão mexendo na minha honra, para onde que eu corro? Para a justiça própria? Caio aqui no orgulho? Eu vou tentar me justificar? Eu vou tentar brigar com as pessoas para mover, né? Então, quando não tem a questão do recurso suficiente, eu fico duvidando que Deus me ama. Eu acho que Deus me abandonou. Lembrando do tempo em que lá no mundo você tinha algumas regalias que hoje, por obedecer a Jesus, não tem. E aí eu não consigo esquecer o meu tempo de fora da presença do Senhor, no sentido de suprimento, né? Lá fora, a hora que eu quisesse dinheiro, era só ligar para fulano e ele me dava. Na hora que eu quisesse um contato para conseguir tal coisa, eu conseguia, mas era tudo errado. Era tudo uma vida de fachada, né? Irmãos, o diabo, ele, para construir o reino dele, ele coloca pessoas, coloca recursos à disposição, e aí, a que preço? A alma é o custo, né? Então, e os relacionamentos também. Então, muitas vezes, relacionamentos por interesse, relacionamentos por relacionamentos só para não se sentir só, né? Então vai para falar assim, eu tenho um companheiro, tenho uma companheira,
mas não tem propósito dentro desse relacionamento. Não tem futuro dentro desse relacionamento. Então, irmãos, o diabo coloca cada distração na vida do homem e da mulher a fim de derrubar. Então, hoje eu quero falar de uma distração chamada distração financeira. Bora lá? Nós sabemos que o dinheiro, ele é espiritual. A prosperidade, ela faz parte do reino de Deus. E se nós vivemos nessa dimensão, nós vamos desfrutar de tudo que ele oferece, tudo de bom que ele oferece, né? Então, altares são levantados na área financeira e nós precisamos pedir perdão e derrubar, porque eles clamam contra a nossa vida, né? Então, quantas vezes, amados, lá no tempo do mundo, a gente não gastou dinheiro com bebida, com cigarro, com motel, com joias, roupas, que mais? A gente financiou algumas coisas, a gente foi negligente em algumas coisas. Então, esses altares foram levantados, eles precisam ser derrubados, né, para que a nossa vida financeira possa fluir. Então, nós precisamos romper. Então, nós sabemos, irmãos, que a prosperidade financeira, ela é uma arma espiritual para avanço do reino. Então, e ela é uma dimensão também aonde a minha alma pode estar. Nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque eles nos levam para as bênçãos ou para as maldições. Então, precisamos estar bem na alma, né? Então, quando nós falamos do templo, nós falamos de corpo, alma e espírito completo. Então, é uma dimensão completa. E se a minha alma está abalada, está ruim, a palavra diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vá bem a sua alma, ou que seja próspero, assim como a sua alma o é. Mas se essas coisas, amados, se a nossa alma ainda estiver nessas lembranças, se a nossa alma estiver ligada a esses altares, a esses lugares onde a gente teve essas lembranças, nós seremos puxados. Quem está entendendo? Quem está aí? Então, tudo isso levantou altares contra as nossas vidas, né? O diabo, ele vai gerando documentos, é como se fossem processos, entendeu? Processos no mundo espiritual para nos barrar. E quando nós nos lembramos do Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu usei o meu corpo, eu entreguei o meu corpo por dinheiro, eu entreguei o meu corpo por ganância, eu entreguei o meu corpo, uma das coisas mais preciosas que o Senhor me deu, para essas expressões, eu derramei sangue, né? Você tem a questão do sangue da virgindade, tem a questão do sangue da relação sexual, porque ali há um rompimento, né, de pequenas veias ali. Há envolvimentos com a finança, a gente financiou muita coisa, né? Então, olha só, Salmos capítulo 25 diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua semente herdará a terra. Bem? Então, Jesus, ele vai trazendo um alerta contra ou um cuidado, né? Um alerta para ter cuidado com Mamon. Não podemos servi-lo, pois ele irá nos atrair para a avareza, e com isso nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar nas riquezas e na força do nosso braço. Uma alma cativa, mesmo em prosperidade, ela não desfruta de nada. Já viu uma pessoa que ela luta, 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 conquista e não tem alma para poder desfrutar, não tem saúde física, mental, espiritual?
para poder desfrutar daquilo? Pois é. Qual é o custo disso? Não basta ter vitória, né? Conquistar algo. Tem que desfrutar também ao longo do caminho. Então, qual é os sintomas que nós precisamos de libertação nessa área, que precisamos dedicar? O que é libertação? O ato de me expor à palavra e ser transformado por ela, né? Me desligar de algumas coisas, seja ela mentiras, espíritos malignos, maldições, comportamentos, né? Orgulho, tudo isso está ligado a essa expressão. Porque, irmãos, quando nós estamos vivendo uma vida sem Jesus, nós estamos vivendo uma vida para nós e construindo e sendo construtores do reino do diabo. Entendeu? Quando a gente vem para Jesus, nós andamos com ele e construímos nele, né? Tanto a nossa vida quanto cooperamos para o avanço do reino fora. Alguns sintomas que nós precisamos dedicar ou precisamos libertar. A pessoa não para emprego, ela pode estar presa nesse cativeiro, sempre vive endividado, compra por impulso, só para satisfazer a alma, usa o dinheiro para manipular pessoas. Sabia que tem gente que usa o dinheiro para manipular pessoas? Pois é. Vive em ciclos repetitivos de miséria e dívidas. Então, a maior arma que Mamon usa é fazer com que fiquemos apegados aos fascínios do mundo. Né? Então, quer aumentar o nosso amor, apego ao dinheiro, à riqueza que a todo custo fizemos para conquistar. Então, quando eu entrego, amado, eu confio. E quando eu confio, estou ligado ali. Alguns pecados de Mamon que prendem as nossas vidas, né? Então, cobrar a mais, por exemplo, quando tem uma dívida e eu quero cobrar a mais, ou quando eu tenho um produto e eu vendo a mais para ganhar vantagem ali, né? Então, eu cobro dependendo da cara do cliente, né? Isso é pecado e traz um compromisso, um link espiritual com o Mamon, e faz com que uma vida financeira de uma pessoa que achou que ganhou vantagem aqui, fique presa, paralisada e não se mova. Pois é. É isso. Então, cobrar mais. Cobrar mais. Mentira. Mentira para poder conseguir dinheiro. Não, ou para as pessoas ficarem com dó e dar, ou inventa uma história para poder fechar com o cliente. Promete mundos e fundos e não cumpre. Suborno. Irmãos, como nós fomos ensinados dentro dessa cultura do suborno, né? Para começar lá de criança, né? Olha, se você fizer isso, mamãe e papai te dá isso, né? E aí a criança vai crescendo com esse estigma, né? Eu tenho que fazer algo para poder conquistar o coração das pessoas e subornar, manipular através do dinheiro. Pois é. Uma pessoa suborno, né? Suborno é a pessoa que vive para o trabalho, não tem descanso, não sabe descansar, não sabe desfrutar, tem tempo para... Irmãos, tem um trabalho de casa também, tem um trabalho com os filhos, tem um trabalho com a igreja, tem um trabalho com um monte de coisa. A pessoa só trabalha workaholic, né?
Pois é, pecado está ligado a essa dinâmica e a dimensão de um amor. Sentir inveja pelo progresso do outro, inveja, comparação. Aí fica triste porque tá olhando a vida do outro lá na rede social. Mas qual é o custo? Qual é o compromisso que ele tem com Deus ou com Mamão? Né? Carregar pecado sem confessar, então eu ficar guardando para mim e não confessar, é uma das maneiras que eu fico ligado a esse espírito e a essa profanação e essa provocação. E aí, o lugar de Deus vai sendo tomado pela avareza, pela cobiça, pelo suborno, pela... Então, quando eu falo sobre essa questão de trabalho aqui, ó, a pessoa ela vai dando um monte de desculpa para não se envolver com a obra de Deus, para não se envolver com a família, para não se envolver com coisas fora o ambiente do trabalho. Entendeu? O que mais, gente? Vocês têm a mente? Existe um pecado, amados, que é muito interessante, chamado usura. Sabe o que é usura? Você tá lá, tem um cara que é vendedor de banana. O cara ganha R$ 1 na banana. Aí ele vende por 5. Você pega e fala para ele assim, cara, faz por 4. O cara ganha R$ 1, cara. Aí você pechincha, e como ele não quer perder a banana, porque já está no final da feira, já quer, né? Ele não tem lucro, ele teve todo um trabalho, você vai lá e pede um desconto para quem, né? Lógico, não tem a questão de lojas grandes, tem uma situação. Quando você compra no atacado, você compra mais, compra no volume, tem um desconto maior, entendeu? Mas, cara, aquela pessoa que é simples, aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que tem um lucro mínimo ali, eu sei aquela pessoa que usurenta, né? Isso é um pecado que às vezes a gente quase não fala. O pecado, quando a gente vai para Malaquias capítulo 3, não na questão do dízimo ali, mas a partir do verso 5, vai ter uma série de coisas que liga essa estrutura e faz com que a vida financeira não ande. Você pode devolver dízimo, você pode devolver primícia, você pode fazer o que for, mas se não quebrar esses altares, não anda, não vai, não caminha, né? Exemplo. Então, a palavra fala lá, ó, eu serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Então, feitiçaria, um legado de feitiçaria na família, traz miséria e pobreza. Eu serei testemunha veloz contra os adúlteros, se já teve adultério na sua família, se precisa confessar, arrepender, deixar, quebrar. Que mais? Roubar o direito do estrangeiro, né? Então, não honrar um estrangeiro, uma pessoa, às vezes vem de outro estado, vem de outra nação, vem de outro lugar. Muitas vezes nós não cuidamos, né? Então, é uma forma. Que mais? Não honrar o salário do jornaleiro. O que é o jornaleiro? Não é o vendedor de jornal. É a pessoa que fez um serviço. Por exemplo, o jardineiro, né? Ele está fazendo um serviço lá, contando com o dinheiro para aquele dia, para comprar um leite para uma criança, para resolver uma situação, né? Uma pessoa que faz reparo elétrico, sei lá. Então, aí eu tendo dinheiro agora, eu falo para a pessoa voltar daqui 1, 2 semanas.
Então o cara estava precisando agora. Aí ele levanta diante de Deus e fala assim: Pai, eu não entendo por que, né? Eu preciso do dinheiro agora. O Senhor levanta alguém, aí você tá lá com o dinheiro e não paga o cara. Fala para ele voltar depois. Se esse cara levanta diante de Deus uma oração e você seria o canal para abençoar essa vida, para que ele coloque comida na mesa, então isso fala sobre a deturpação ou não dar o salário do jornaleiro. Então isso é uma coisa também que compromete finanças, que bloqueia, que traz prisões aí nessa área, né? Então, a palavra até fala, não lembro qual é a referência, mas tendo condição de fazer agora, aquele que sabe que precisa fazer o bem e não faz, peca, né? Então, essa é uma expressão também. E aquele que não teme o Senhor, né? Vai fazendo as coisas sem temor, vai fazendo as coisas na loucuragem, vai fazendo as coisas sem consultar o Senhor. Esse é um ponto de contato para que esse espírito possa bloquear. Então, que nós possamos agora, hoje, clamar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor por todas essas dinâmicas, sermos pessoas generosas, cobrarmos aquilo que é justo, pedimos perdão por toda mentira, por todo embaraço, todas as vezes que nós mentimos para conquistar um valor, para fazer o que for. Tudo isso ficou protocolado no mundo espiritual. Nós queremos agora pedir perdão, pedir para que o Senhor nos lave. Amém? Amém? Amém. É Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora diante da tua presença, em concordância com os teus filhos e filhas. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós, Senhor, nos deixamos cair pelo amor ao dinheiro, todas as vezes que nós não entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, fomos avarentos com o nosso tempo, não servimos, Senhor, com o físico, não nos envolvemos de coração, com todo coração, alma, força, entendimento, fomos apenas uma parte, nos dedicamos a mais as nossas coisas do que as coisas de Deus. Fomos avarentos, papai. Quero pedir perdão ao Senhor por toda a cobiça, por todas as vezes, Senhor, que eu e os meus familiares cobramos mais por um serviço e pela balança enganosa para ganhar vantagem. Perdão, Senhor, pela mentira, para conseguir clientes, para conseguir recursos, para, de alguma maneira, Pai, ter recursos. Eu e os meus familiares pecamos contra o Senhor. Os meus irmãos estamos aqui colocando diante do Senhor por todo o suborno, por trabalhar demais e não descansar, não desfrutar, não viver de forma equilibrada, com medo de faltar ou por algum outro fator, Senhor, por toda inveja, por toda comparação, por toda usura, Senhor, por toda feitiçaria, por toda idolatria, por todo o adultério, por toda expressão, Pai, de envolvimentos na área sexual, que trouxe transferências também, cujo parceiro tinha maldições ou demônios, ou ligações na área de miséria e pobreza, ou ligado ao contexto de feitiçaria, inimizade, adultério. Senhor, por todas as vezes que nós negligenciamos os estrangeiros, por todas as vezes, Senhor, que nós negligenciamos, Senhor, o trabalho do jornaleiro, da pessoa que trabalhou para conseguir aquele sustento, nós pedimos, ou nossos familiares pediram para voltar depois. Perdão, Senhor.
Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, em nome de Jesus. Nós confessamos, Senhor, nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados, a nossa geração, nós como igreja, Senhor, se de alguma forma nós fluímos em cada uma dessas áreas, nós pedimos perdão, Senhor. Todos os papéis, documentos, e todos os requerimentos espirituais no mundo espiritual contra a nossa vida financeira, ou a vida financeira, Senhor, dos nossos filhos naturais, espirituais. Nós pedimos perdão, Senhor, Pai, clamamos por por perdão, Senhor, e por uma remissão, Pai, em nome de Jesus. Todos os espíritos malignos ligados a essas áreas, Senhor, que nos acusaram diante do tribunal do Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, Pai, e pedimos para que o Senhor, com teu sangue, Senhor, venha nos cobrir, venha nos lavar, venha nos limpar, venha nos purificar, papai, em nome de Jesus. E que possamos, Pai, começar de uma maneira correta, com o coração no lugar. Nós sabemos que as finanças, elas são importantes, elas não são ruins, mas ela não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Sabemos que na Escritura, muitas vezes, a palavra indica que Mamon vem como um senhor. E eu não quero, Senhor, junto com os meus irmãos, sermos submetidos à influência desse espírito ou dessa dimensão de prisão. Nós queremos ser livres do Senhor e na força do seu poder, Pai. Em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós caímos nas sugestões, nas distrações, nos envolvemos de forma errada, usamos o dinheiro de forma errada, fomos negligentes, incapazes de gerir e multiplicar. Senhor, por todas as vezes que nós fomos preguiçosos, presunçosos, procrastinadores, fechamos portas, fomos preguiçosos, papai. Tenha misericórdia das nossas vidas, papai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Então levantamos um altar remissivo, levantamos, Senhor, um altar de arrependimento, levantamos, Senhor, um altar de constrição, de lamento, Senhor, profundo pelo nosso pecado, pelo pecado dos nossos antepassados. Eu peço, Senhor, que o Senhor quebre, Senhor, toda maldição, primeira, segunda, terceira e quarta geração, até a raiz de Adão e Eva. Tudo que o Senhor quer julgar, romper, quebrar, Pai, nas nossas vidas, quebra hoje, papai. Quebra hoje, papai. Quebra hoje, Senhor, em nome de Jesus. Quebra hoje, papai, em nome de Jesus. Senhor, perdão, Senhor, por todas as vezes que nós agimos de uma forma que não condiz com aquilo que nós estamos buscando no Senhor. Senhor, nós falamos que queremos superabundar na vida financeira, mas nos acomodamos apenas num trabalho fixo, sabendo que ali, aquele valor apenas, ele nos limita. E queremos ganhar mais sem fazer algo diferente, Senhor. Todas as vezes que nós nos apoiamos nessa mentira, todas as vezes que nós apoiamos apenas um trabalho básico, querendo, declarando na prática que queremos avançar, mas nos acomodamos dentro de um trabalho, Pai. Senhor, nós sabemos que há uma transição, que podemos fazer duas coisas, não uma coisa ou outra, e que o Senhor quer nos prosperar, Pai. Que nós possamos fazer além, nós possamos, Senhor, comunicar no mundo espiritual uma violência profética através das nossas ações e através das nossas orações. Senhor, eu quero declarar que tudo aquilo que estava preso, tudo aquilo que estava lento, tudo aquilo que estava parado, tudo aquilo que foi roubado, seja restituído e os teus filhos e filhas, Senhor, possam avançar e colher no mundo espiritual, Pai, tudo aquilo que vem como despojo, como, Senhor, o suprimento necessário para o cumprimento da tua promessa em direção, Pai, aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus. Eu te glorifico, eu te adoro, eu te exalto. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Até o nosso próximo desafio. Aleluia.